E aí, pessoal, beleza? Então, teve um tempo atrás que eu fiz um vídeo, né? Eu tô gravando isso há muito tempo que eu não gravava, né? E aí eu comprei um monte de paradas pra poder gravar com uma super qualidade com a câmera, voltar a gravar com a câmera. Mas aí cansei, né? Eu não vou ficar me esforçando muito pra fazer as gravações, senão eu nunca gravo nada. Eu queria fazer um vídeo sobre uma reflexão. E um vídeo parecido com o que eu fiz há um tempo no passado, né? Que era se poderia ter um líder bobo ou inocente. E porque, tipo, não são características que nós atribuímos geralmente para pessoas que exercem papéis relevantes ali na sociedade e tal, né? Só que eu falei que existe uma exceção, que é o caso das Mises, né? Então, tipo assim, isso é um pensamento muito bobo, que ele só aconteceu na minha cabeça, eu acredito, né? E, e dá pra ver também que eu tô numa casa diferente, né? Mas beleza. Bobo inocente, existe uma liderança que pode ser bobo inocente, que é das Mises, né? Que a gente vê, as Mises, elas não têm uma característica muito imponente, é aquela coisa do Pequeno Príncipe, eu li, temos que ajudar as pessoas que precisam de água e passam fome. E tem aquela imagem de pessoa inocente ali que as Mises passavam, né? Passam, né, ainda. E ao mesmo tempo elas exercem uma espécie de liderança filantrópica e tudo mais. Nessa hoje, o foco do meu pensamento, eu não sei qual título eu coloquei no vídeo, mas se tem a ver com o paradigma do malandro e otário, né? Mas o título, né? Mas é sobre isso que eu queria falar, né? É, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho que isso é uma espécie de mito, né? Que sempre ronda todo dia sai de casa um malandro e um otário, né? E aí você tenta descobrir, nossa, hoje eu saí de casa, eu fui quem? Eu fui o malandro? Eu tirei vantagem de alguém? Ou eu fui otário? Eu fui passado a perna, né? Isso é um medo que todo mundo ronda, todo mundo aqui, ninguém quer ser passado a perna, né? Você vê o taxista, cara, eu entrei no taxista e aí ele colocou bandeira 2, ele me cobrou mais, né? E tal, pra sair do aeroporto. Ah, eu peguei o Uber e o Uber, sei lá, deu uma volta, ficou parado, ou abasteceu no meio da viagem, né? Eu odeio quando isso acontece. Porque eu sei que claramente ele tá tirando a vantagem, ele tá fazendo um reabastecimento remunerado em cima da gente. E nessa do paradigma do malandro e otário, né? Eu até fiz umas anotações para não esquecer o meu ponto de vista. A gente tem aquela questão, né? Pessoas bem-sucedidas, eu acho que esse é o título do vídeo. Pessoas bem-sucedidas podem ser feitas de otárias, elas podem ser otárias, elas podem ter sido passado a perna, né? E eu falo isso por quê? Porque existe uma grande mística, né? Existe uma grande mística por trás da pessoa bem-sucedida, né? Então, poxa, se eu sou bem-sucedido, eu posso ser feito de bobo, né? E a verdade é que muitas pessoas bem-sucedidas, né, na vida real foram passadas a perna, né? Isso é muito comum, né? E eu sei que por mais que isso, para quem de repente conseguiu ser bem-sucedido é muito claro, para as pessoas que não são, elas não veem muito bem isso, né? A gente tem até alguns casos famosos, né, dessas pessoas, tipo o William Bigode passando a perna ali não era o Veiga, né? Era aquele cara que jogava no Fluminense, até esqueci o nome do cara, né? Passou a perna nele e com esse lance de Bitcoin, e aí depois ele falou, cara, agora é só orar, colocar para Deus. Ou seja, claramente pessoas que são ricas, elas podem ser passadas a perna, né? Mas quando a gente fala pessoas bem-sucedidas, essas pessoas, elas, na sociedade em geral, a maioria das pessoas, elas veem a pessoa bem-sucedida, a pessoa que tem dinheiro, com uma áurea de que essa pessoa, ela é muito sábia, ela possui um saber, assim, dos negócios, e é tão louco isso que as pessoas, elas acham até que esse saber, ele é passado de pai para filho, né? Então eles acreditam, nossa, o filho daquele cara bem-sucedido, poxa, de repente ele, pô, pode ser até uma pessoa boa aqui para minha empresa. Tem gente que acha isso, né? Que, nossa, daquela pessoa rica, ela deve ter uns insights. É muito louco isso, né? Quando você para pra pensar que muita gente acredita que pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, são bem-sucedidas na sociedade aí, elas possuem esse saber, essa sabedoria, são muito inteligentes, né? E um pouquinho do que constrói esse mito, e eu tô falando assim, parece até assim o Itabira, né? É aquela coisa justamente que ela fala, né? Do mito da garagem. Então, quando você pensa assim, caraca, o Bill Gates fez Harvard, o Mark Zuckerberg
caramba, ele também fez Harvard. Então ele era um cara, era um gênio, era um cara muito inteligente. Mas a gente não pensa que, não, ele era um cara rico, de uma família rica. Quem vai para Harvard é rico, né? As pessoas que conseguem as bolsas, realmente, elas são muito inteligentes. Mas geralmente elas não se tornam bilionários, donos de startups que vão, sei lá, receber fundos bilionários. Então, geralmente a galera que tem bolsa, que chegou lá porque realmente era muito inteligente e Harvard queria, elas ganham, sei lá, um Nobel, né? Elas ganham prêmios, elas ganham Olimpíadas de matemática. Geralmente acontece isso, né? Então, quando você vê uma pessoa muito inteligente, né? Às vezes ela até chega a se envolver na política, né? Que seria alcançar um nível alto de influência ali e tal, né? O poder político é um poder famoso, mas geralmente essas pessoas, elas não são bilionárias, né? O tanto é que nem o Mark nem o Bill Gates, eles terminaram, mas eles não deixaram de fazer porque não daria para conciliar os negócios, não, porque o propósito que a faculdade tinha que dar para eles, que eram os contatos, a oportunidade ali, já serviu para isso, né? A faculdade serviu o propósito. Eles não querem produzir nada científico, eles não querem construir a SpaceX, né? Mesma coisa o Elon Musk. As pessoas falam, não, mas o Elon Musk ele se formou em física e tal, e tipo, a formação do cara é super questionada, né? Até hoje eles não conseguem encontrar facilmente esses registros de que ele realmente terminou e concluiu a universidade, né? E ele também não produziu nada, ele não virou um engenheiro, né? Mas como ele agora está na SpaceX, a SpaceX e a Tesla, né, que são empresas que têm a ver ali com desenvolvimento científico, ficaram famosas, pô, é maneiro pro personagem compor que ele é um físico, né, que ele tinha algum domínio ali sobre essa área de conhecimento, mas não é. O cara que é Nobel hoje, o cara que ganha vários prêmios, e eu falo Nobel só porque é um Oscar, é algo mais acessível para você entender que alguém produziu algo de científico famoso. Quando você pega essa pessoa, ela não é geralmente milionária, né? Tem o mito ali do Newton, que ele desenvolveu um método da bolsa de valores, mas aí depois chegou um momento que ele perdeu quase tudo, e depois conseguiu recuperar, né? Que algumas pessoas até tentam colocar isso como se houvesse um saber no mercado, sendo que dominar o mercado financeiro e a economia em si é uma ciência social, ela não é baseada numa matemática pura, que você pode chegar e falar que 1 mais 1 vai gerar inflação, 2 mais 2, você aumenta o desemprego. Não existe isso, né? Muitos fatores influenciam, inclusive o viés das pessoas que possuem ali o dinheiro e tal, né? E isso até os liberais vão concordar comigo, né? E aí eu fiquei pensando nisso tudo, por que veio esse sentimento agora com mais de 8 minutos de vídeo? Porque tá rolando uma onda de vendeção de cursos, né? E quando eu olho esses cursos, né? E eu coloco, por exemplo, eu na situação social que eu tô hoje, né? Eu hoje sou diferente de quando eu estava ali no meu ensino médio, tentando conquistar os primeiros, o primeiro emprego, o primeiro dinheirinho, sabe? Que o meu foco era, tipo, pagar uma autoescola, tentar terminar a autoescola, né? Então, eu já não tô mais nesse ponto, tô no ponto que, poxa, vamos lá, vamos crescer, vamos comprar alguma coisa, vamos procurar um plano de aposentadoria, que eu não preciso ficar trabalhando agora no país onde eu vivo, que eu sei que tá mais complexo. E aí, o que vai começar a pipocar pra mim, né, no meio onde eu vivo? Cara, esses cursos e essas mentorias. E não são cursos que custam, tipo, R$ 15. São cursos que custam R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Mentorias que custam R$ 10.000, ou o preço de um carro. E eu sei que quem paga isso não é o cara da classe C e D. É o cara da classe média. É o cara da classe média bem sucedida, né? De uma classe média que você teria R$ 20.000 para você chegar e investir numa mentoria e não num curso de pós-graduação, né? É o preço de um curso de pós-graduação e eu vou estar pagando numa mentoria que pode durar uma semana, né? Às vezes nem isso. Às vezes uma mentoria à distância. E aí você fala, caraca, o preço de uma graduação numa universidade boba, tipo a PUC da vida, é R$ 25.000. E eu vou pagar isso para uma semana de curso. Pois quando você pensa nisso, você pensa no paradigma do malandro, do otário, você fala, caramba, o valor agregado de uma instituição financiada que tem um aval do MEC, que é famosa, que claramente tem boas pessoas, que vai te abrir bons contatos, porque quem faz essa graduação também não é qualquer pessoa, é uma pessoa que no mínimo está inserida no mercado de trabalho, que paga ela essa graduação.
mas você vai abrir mão desse contato, que é um contato longo, de 1 ano pelo menos, por uma mentoria, de repente, de uma pessoa, e aí você vai ver o currículo da pessoa, é uma pessoa que ela é muito famosa na internet, do digital, uma pessoa que chega e fala, não, mas você tem que ter alta performance, tipo, como se isso existisse no mundo real, tipo, alta performance, desempenho, desbloquear o DNA, esses cursos quânticos que a gente vê hoje tem uma repaginação deles para parecerem menos cafajestes, mas ainda assim são muito cafajestes, né? E eu vejo que tá rolando, né? 2 grupos grandes agora estão tentando vender na Black Friday aí vários cursos pelo preço de um. Eu sei que tá acontecendo isso porque a bolha tá estourando, né? Então, tipo, as pessoas estão caindo na real de que elas não fazem esses cursos, né? E a grande maioria das pessoas compram esses cursos, né? Que são 2.000 e R$ 1.000, e elas não concluem, não fazem esses cursos até o final. Mas mesmo assim esse mercado continua forte. O mercado de vender curso, o curso de vender curso. Aí se não é vender curso, é alta performance para depois vender cursos, né? E ganhar dinheiro com digital, sabe? E a gente, no mundo onde o e-commerce, né, das grandes varejistas já está tendo dificuldades, né? Então eles vendem como se todas as pessoas pudessem chegar, né? Esse é o grande jargão, todo mundo pode, né? Se todo mundo pode, então você deveria também comprar, já que é para todo mundo o digital, né? E eu vejo isso e eu falo, caraca, quem cai nisso não é um cara da classe C e D, é um cara da classe B, da classe A, um cara que tem os 20 mil, os 25 mil reais para pagar. E é isso. E essas pessoas que vão, né, vender esses cursos, você claramente vê que elas não são as mais polidas, as mais inteligentes, né? Por quê? Porque nem todo mundo tem esse capital cultural, cara, que é uma coisa que eu comecei a ver agora, né? Que a senhorita Bira fala também, né? E em vídeos antiguíssimos, mas eu comecei a estudar um pouquinho as fontes disso lá. E sobre o que é esse capital cultural, né? Então você vê, essa galera que tá indo é justamente essa galera mais emergente, essa galera que ganhou dinheiro depois e ganhou dinheiro sem capital cultural, né? Antigamente não era comum isso, mas hoje em dia tá, muita gente consegue ganhar dinheiro depois, abrindo um pequeno negócio, uma empresa vai prosperando e acaba tendo isso, e aí essa pessoa que ela quer prosperar ainda mais, ela acaba caindo nisso. E eles apelam justamente pro medo, cara, que é o cara vou falar do estudo, né? Os vídeos que eu vi, né? Você quer colocar o seu filho nas melhores escolas, né? Você quer colocar o seu filho em Harvard, né? Em Stanford, nas universidades americanas, você quer colocar em Oxford, nas escolas inglesas. Porque o estudo dos filhos é a preocupação central dessa classe média, né? Por isso que você quer que perpetue, né? Você sabe que você não vai conseguir aposentar o seu neto, mas, poxa, se eu puder fazer com que o meu filho estude em uma escola que com certeza ele vai ter um bom emprego, venci já, né? Então eles apelam nesses pontos, né, exatos. E essa falta desse capital cultural faz com que você não entenda isso. E é sinistro, e você perpetua discursos de pessoas ali que estão tentando te manipular, né? Porque a todo momento tem algum malandro tentando sair, né? E o que tem de otário rico com o dinheiro sobrando nesse Brasil é impressionante, né? E é muito louco, porque você vê isso em todas as escalas. Você vê lá aquele cara que ele é empreendedor e ele acha que, poxa, não deveria ter nada de Estado para regular, né? Mas ele não pensa que o que não vai faltar de empresas tentando monopolizar ele, né? E ele não é essa pessoa que consegue monopolizar, não está escrito. De quando ele levar um golpe aí, não vai ter nenhuma agência protegendo ele de nenhuma regulamentação, né? E o trabalhador, né, que é um cara que ele tem um salário alto, mas ele continua sendo um trabalhador, ele acha que a vida dele vai ser muito mais fácil se não tiver nenhuma regulação trabalhista e ele puder trabalhar 12 horas por dia para ganhar mais. Mas ele não sabe que isso, no final das contas, vai prejudicar ele, né? E isso são pequenas relações de malandro e otário que vão acontecendo com pessoas que têm capital financeiro, né? E essas pessoas que têm capital financeiro, se elas não buscarem ter esse capital cultural também, elas vão ficar para trás, né? Porque o que eu vejo de pessoas vendendo curso que não tem esse capital cultural, que eles só encontram uma oportunidade de enganar mais um, não tá escrito, né? Isso acontece toda hora, toda hora. Você vê o cara lá que ganha mais de 100 mil reais no ano todo, né? Você vê o cara falando como se a solução dos problemas financeiros dele viessem dele cortar os streamings. Nossa, você sabe quanto que você gasta de streamings?
Tipo assim, não que não possa ser uma economia interessante, mas claramente não é isso. Claramente não é isso, entendeu? Que vai fazer essa pessoa ficar milionária, né? Ela no máximo ela tá tendo uma melhor saúde financeira. Mas esse cara não vai falar pra ela isso. Ele vai falar pra ela que ela vai conseguir, depois de 100 mil reais, por exemplo, no banco, conseguir 1 milhão em 3 anos. Ele vai vender isso. Essa conta nem fecha. Se você parar pra pensar, cara, se você ganhasse 3 mil reais todo mês, independente, cara, quanto desses 3 mil reais, né? Com você chegando lá e colocando numa aplicação que dura ali 8% na média, né? Sem tirar a inflação, quanto esse 3 mil reais que você junta ali? 3 mil reais é uma quantidade que nem todo mundo consegue juntar. Quanto que você conseguiria chegar em 1 milhão juntando 3 mil reais por mês, né? Não é em 3 anos, cara, demora muito mais do que isso, né? Não tô falando que é impossível, claro que é possível, né? Mas assim, não é algo que vai durar 3 anos, não é algo que vai virar 5 anos. E quando bater esses, sei lá, 12, 13 anos ali, você juntando esse dinheiro, dependendo dos investimentos que você fizer, esse 1 milhão já vai dar, não vai estar comprando mais um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, entendeu? Porque a inflação vai comer isso. Mas eles não vão falar isso pra você, eles vão falar que você vai enriquecer, você vai comprar esse curso, você vai pagar 2 mil reais nesse curso, porque ele vai falar pra você que em 3 anos você vai ficar milionário. Pô, se em 3 anos eu vou ficar milionário com esse curso, como que eu não vou comprar? É o melhor investimento da vida. 2 mil reais pra ganhar? Mas não funciona assim, cara. Não funciona assim. Eu fico vendo esses planos de previdência, cara, mesmo com os benefícios do banco, cara, não, você vai depois de muito tempo ali, você vai ter tipo 300 mil reais na sua conta, 350 mil reais na sua conta. E é isso, cara. Não é 1 milhão, né? Não doando ali, doando, né? Não investindo ali 500 mil reais por mês. 500 ou 1.000 reais, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? E o sumarizado desse vídeo todo né? Todo dia sai de casa um malandro e um otário. E esse otário, ele pode estar até na classe A. Ele pode até estar nos patamares mais altos, né? Mais altos. E a diferença que vai fazer se ele vai continuar sendo otário ou não é ele obter esse capital cultural. E o mais difícil de tudo é ele entender o valor desse capital cultural que ele não tem. E é isso. Esse é o vídeo de hoje, né? É esse vídeo de hoje que me inspirou a gravar aqui, porque eu vi essa galera vendendo esse curso e eu vejo isso acontecendo em todo lugar. Enfim, é isso. Não tem almoço grátis. Todo dia saiu de casa um malandro e otário. E aí, quem você vai ser? Quem você vai ser hoje? Não importa onde você tá. Não importa se você é rico ou bem sucedido. Você vai ser quem? Né? E como eu deixo de ser esse otário? Né? É isso.